O terceiro conteúdo a ser abordado na modalidade de ensino remoto, na disciplina de História, é o conteúdo de tempos históricos. Como uma forma de conduzir a nossa linha de raciocínio no decorrer da explanação, nós vamos dar início à nossa discussão a partir da problematização de alguns dizeres populares que têm sido transmitidos de uma geração para outra e estão arraigados no senso comum. É comum as pessoas ouvirem os dizeres populares de que tudo sempre foi assim e sempre será, que o que passou, passou, não importa mais. Mas será que tudo sempre foi assim mesmo como a gente vê hoje? Nada nunca mudou? Ou então será que o que passou não tem nenhuma influência sobre a nossa vida hoje? O que a pesquisa científica na área de história tem a dizer sobre esses dizeres populares contraditórios tão ouvidos? Vamos dar início então à nossa discussão analisando os motivos pelos quais os tempos históricos foram criados pelos historiadores. Em suas pesquisas, os historiadores perceberam que alguns acontecimentos haviam causado mudanças tão profundas no rumo da história que acabaram mudando a vida das pessoas completamente em todos os níveis, a partir do que começaram a dividir a história em fases, nomeadas de acordo com as suas características econômicas, sociais, políticas, culturais, de acordo com os diferentes cenários, as diferentes vestimentas, comportamentos e pensamentos que o mesmo povo, ocupando o mesmo espaço físico geográfico, acabava adquirindo com o passar do tempo, com o suceder das gerações. É importante que quem estuda história tenha pelo menos uma boa noção dos métodos e técnicas que os pesquisadores dessa área utilizam, não somente porque esses caminhos percorridos pelos historiadores devem ser sempre refeitos em busca de um maior aprofundamento no conhecimento, como também porque eles orientam as atividades passadas pelos professores para os seus alunos. Assim, os métodos ou procedimentos mais utilizados são o de análise, o comparativo e o de síntese. Analisar um objeto consiste basicamente em identificar as suas características principais e relacionar essas características entre si, com o objetivo de entender o que é esse objeto e como ele funciona. Como exemplo de um objeto de estudo da história, a gente pode colocar as cidades. Fazer uma análise histórica de uma cidade significa identificar em um determinado espaço físico, geográfico, as características que compõem o conceito de cidade, assim como estabelecer as relações que essas características ou elementos têm entre si para entender seu funcionamento. Já o método comparativo consiste em identificar ou relacionar os diferentes elementos que compõem um objeto, que pode encontrar a sua expressão tanto no mesmo espaço, mas em diferentes tempos, assim como em diferentes tempos e espaços. Voltando para o exemplo da cidade como um objeto de estudo da história. O método comparativo estuda uma mesma cidade em diferentes épocas ou estuda diferentes cidades com o objetivo de entender quais são as suas características específicas que só pertencem àquela cidade ou então àquele tempo e quais são as suas características gerais que pertencem a todas as cidades e a todos os tempos. Assim também como tentando identificar, através dessas comparações, as continuidades e descontinuidades, as permanências e as rupturas das características das cidades ou então de qualquer outro objeto em diferentes épocas, em diferentes espaços, onde esses fenômenos, esses objetos, no caso do exemplo das cidades, são observados. É através da identificação dessas diferenças e dessas semelhanças que os historiadores classificam e nomeiam as diferentes fases da história, os tempos históricos, nomeiam as diferentes estruturas sociais, os diferentes sistemas econômicos e políticos.
as suas continuidades e descontinuidades, permanências e rupturas, as suas características específicas e gerais, assumidas através dos diferentes tempos, dos diferentes espaços. A gente tem como exemplo nos slides a cidade de Dubai, na Idade Contemporânea, a cidade de Roma, na Idade Antiga, e a cidade de Tenochtitlan, na Idade Moderna. Uma no continente asiático, a outra no continente europeu e a outra no continente americano. Apesar das grandes diferenças visíveis de imediato na sua arquitetura, no formato das suas ruas e provavelmente as vestes e os comportamentos, os pensamentos que se pressupõem dos povos que habitam essas cidades, imediatamente o observador vai classificar esses diferentes espaços, essas diferentes formas de expressão desse mesmo objeto no tempo, como sendo diferentes expressões de cidades. A partir então da utilização de métodos e técnicas de pesquisa, analisando e comparando dados concretos, objetivos, a gente chega facilmente à conclusão de que aqueles dizeres populares do senso comum, apesar de terem algum sentido, são muito superficiais, são insuficientes para dar conta de toda a complexidade dos processos históricos. É dado o nome de método ou procedimento de síntese à apresentação dessas características identificadas através da análise dos objetos de estudo da história. É justamente através da síntese desses processos de análise e de comparação que os pesquisadores fazem sobre os objetos históricos que são criados os conceitos e as teorias científicas. É desta forma que a invenção da pedra lascada, há 2 milhões de anos atrás, pelo Homo habilis, é considerada pelos historiadores, assim também como por pesquisadores de várias outras áreas do conhecimento, como a origem do ser humano, como o início da chamada pré-história, através da diferenciação que esse evento significou dos seres humanos primitivos com relação aos demais animais, por esses seres humanos primitivos passarem a partir de então a construírem de forma consciente as suas condições materiais de existência. Após a invenção da pedra lascada no período paleolítico, outro acontecimento que mudou radicalmente a forma de vida das pessoas na Terra foi a invenção da pedra polida, no chamado período neolítico. Nesse período, os seres humanos considerados já como modernos se diferenciaram muito dos demais animais, desenvolvendo a partir de então várias características do que pode ser considerado como civilização complexa. A invenção dos metais foi outro grande marco que deu origem à última fase da assim chamada pré-história, até a invenção da escrita, que é considerada o grande marco da origem da Idade Antiga, um período histórico de grande desenvolvimento econômico, social, político e cultural, formando as principais bases de um período clássico sobre o qual toda a civilização ocidental se desenvolveu posteriormente. A Idade Antiga é sucedida pela Idade Média, período histórico que tem início com a queda do Império Romano do Ocidente, acontecimento que mudou completamente as bases da economia, da sociedade, da política e da cultura europeia. Assim como a queda do Império Romano do Oriente também causou profundas transformações sobre o continente europeu, da mesma forma que a Revolução Industrial e a Revolução Francesa também. Um observador das diferentes características que esses tempos históricos adquiriram, que fosse desatento, dificilmente imaginaria que se tratava de diferentes formas de expressões do mesmo povo que habitava o mesmo espaço. Vamos a seguir fazer a leitura de alguns trechos do texto que estará sendo disponibilizado sobre as características específicas de cada um desses tempos históricos. A pré-história, que correspondeu de 2 milhões de anos atrás a 3.500 anos antes de Cristo,
começa com a criação de objetos de pedra lascada ainda pelo Homo habilis e termina com a invenção da escrita pelos sumérios na antiga Mesopotâmia. Corresponde ao período em que os primeiros hominoides que antecederam o Homo sapiens sapiens surgiram na Terra, no período classificado como Paleolítico, passando pela origem das civilizações complexas no período Neolítico, pela Idade dos Metais e chegando até a invenção da escrita, que é considerada como o marco principal do advento da Idade Antiga. Observem as roupas de peles de animais seguras, as técnicas de caçada. Observem o artesanato desenvolvido no interior das cavernas utilizadas como habitações. Temos em seguida a Idade Antiga, cujos marcos iniciais e finais vão de 3.500 anos antes de Cristo até o ano de 476 depois de Cristo, tendo como principal marco de sua origem a invenção da escrita e de seu término, a queda do Império Romano do Ocidente, é conhecida como uma época de grande desenvolvimento econômico, político e cultural, como o florescer de várias civilizações clássicas, tais como a Suméria, as margens do rio Tigre e Eufrates, e o Egito às margens do Nilo no Oriente, assim como a Grécia e Roma às margens do Mar Mediterrâneo no Ocidente. É nessa época que se tem a origem da matemática, do alfabeto, da gramática, da astronomia, da filosofia, da história, grandes triunfos da engenharia e da arquitetura, entre outros. Na figura ao lado, temos um orador, figura comum na democracia grega, fazendo seus discursos, tentando convencer os seus concidadãos a votarem em suas propostas nas assembleias populares. Logo abaixo temos apresentações artísticas do cotidiano egípcio encontradas na parede de uma pirâmide. A Idade Média, cujos acontecimentos que marcam o seu início e o seu fim se desenvolvem entre os anos de 476 e 1456 d.C., é o período cujo marco inicial é a queda do Império Romano do Ocidente e final a queda do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. Uma época de declínio das cidades, do comércio, da cultura escrita que caracterizaram fortemente a Idade Antiga, dominada pelos cavaleiros medievais e cujo espaço predominante era o dos feudos, um espaço rural onde coexistiam o clero, a nobreza e os servos, as classes sociais que compunham o sistema feudal no interior do continente europeu após a queda do Império Romano em meio às invasões bárbaras. Observem nas figuras ao lado a imagem de um feudo, que era o local onde vivia quase toda a população europeia após a queda do Império Romano do Ocidente, que deu origem à Idade Média. Observem o castelo do senhor feudal, onde ficava o exército dos cavaleiros nobres. Observem a vila camponesa ao redor, os lotes de terra dos camponeses, onde era cultivado alimentos para todos. Na figura que vem logo abaixo, observem a representação das guerras entre as famílias nobres que marcaram o período da Idade Média. A Idade Moderna tem os marcos nos acontecimentos históricos que compreendem o seu início e o seu final entre o ano de 1453 e o ano de 1789 d.C., período cujo principal marco inicial é a queda do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, e finais na forma da Revolução Industrial e Francesa. A modernidade é caracterizada como um período de grandes transformações em nível mundial, com a criação dos primeiros estados nacionais, a expansão marítima europeia e a consequente colonização das três Américas, a primeira circunnavegação da Terra, a invenção da ciência moderna, a retomada do desenvolvimento do comércio e das cidades, com um impulso até então nunca visto, entre outros. Temos aqui para exemplificar as imagens das caravelas, que são um grande avanço tecnológico que permitiu aos europeus do século XVI navegarem pela primeira vez na história em todos os mares, todos os oceanos da Terra. Temos também as imagens do rei Luís XVI planejando a geopolítica da monarquia francesa. Observem as vestes das classes dominantes da Idade Moderna. Observem o conhecimento científico representado no globo terrestre, nos primeiros mapas mundi. Por fim, temos a Idade Contemporânea, o tempo em que vivemos hoje, cujo principal marco estabelecido pelos historiadores toma a forma dos acontecimentos revolucionários
ocorridos na França a partir de 1789, que influenciam em seguida uma transformação em nível global. Tem como seus marcos iniciais a Revolução Francesa e a Revolução Industrial e vem até a atualidade, período marcado pelo grande desenvolvimento econômico característico do sistema capitalista, destacando a produção industrial e o avanço tecnológico, assim como pelo advento da democracia política moderna, que tende para a hegemonia praticamente global do sistema político republicano, mas ao mesmo tempo marcado por grandes desigualdades sociais e conflitos internacionais. Ao lado temos a figura do lançamento de um ônibus espacial, representando o grande desenvolvimento tecnológico que caracteriza esse período. Logo abaixo temos uma reunião da Organização das Nações Unidas, a ONU, uma entidade onde as nações do mundo se reúnem para tentarem resolver os seus problemas de forma pacífica, para compartilharem seus conhecimentos e suas experiências. Uma tentativa de construção de um mundo melhor através do diálogo entre as nações. Por fim, temos os exercícios, que consistem em respostas para duas questões propostas. Questão número 1. Em suas próprias palavras, explique o que a pesquisa histórica tem a dizer sobre dizeres populares como "tudo sempre foi assim e sempre será", e "o que passou, passou, não importa mais". Então, meus amigos, o que os historiadores têm a dizer sobre esses dizeres populares vindos do senso comum após um estudo mais aprofundado dos acontecimentos históricos, utilizando métodos e técnicas de pesquisa como o método analítico, o método comparativo, o método de síntese? Questão número 2. De acordo com as características dos tempos históricos estudados no texto na aula, aponte a que tempo histórico pertence cada uma das imagens abaixo e justifique sua resposta. Temos a alternativa A, que corresponde a qual idade? A B corresponde a qual idade? A C a qual idade? E a D a qual idade? Após você definir a que idade pertence, você vai escrever um breve texto justificando a sua escolha, através do apontamento dos elementos que pertencem a cada imagem, ou seja, você vai analisar as imagens e dar uma resposta sintética sobre o que você entendeu a partir da análise. Temos, enfim, a nossa bibliografia consultada. Todas as atividades estão descritas passo a passo no nosso roteiro de aprendizado, e eu vou estar à disposição para resolver qualquer dúvidas a partir de contatos prévios. Grande abraço!